Gente, sejam muito bem-vindos ao meu vídeo. Hoje a gente vai reagir a esse vídeo da Brubs, como eu sobrevivi a uma narcisista. Eu confesso que eu só vi o primeiro episódio e quando eu vi que ia ter continuação, eu pensei, eu vou esperar que ela lançar ele completinho. Aí eu vou aqui agora reagir com vocês e bora lá. Peraí. Bora. Oi, gente! Finalmente a saga Vixe. da batata chegou ao fim. Muito obrigada por acompanharem essa saga até aqui. E eu espero que vocês tenham aprendido a identificar pessoas desse tipo e manterem uma boa distância delas. Eu vi muitas pessoas me pedindo pra montar um compilado com todos os vídeos dessa saga, então aqui está. Fiquem com Batata, o filme. E lá vamos nós! Na época que esses vídeos... A menina, ela teve um filme especial só pra ela. Eu adorei isso. passam. Nenhum de nós sabíamos tudo que ela fazia. Por isso, nós não achávamos que ela era tão ruim. A gente só foi descobrir depois que nós deixamos de ser amigos dela e conversamos sobre o que aconteceu. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, mas vocês podem me chamar de Brubs. E sejam bem-vindos ao meu canal! Uhul! Gente, se inscrevam no canal da Brubs. Ela é incrível, os vídeos dela é maravilhoso. Ela tem umas histórias muito engraçadas. Eu já sou inscrito no canal dela já, né? Já sou inscrito, já dei like já no vídeo, no comecinho do vídeo eu já dei like. Gente, por favor, vão lá, acompanhem o conteúdo dela, que ela é demais. Não esqueça de clicar no like e, caso você goste, se inscrever no canal para mais histórias da minha vida. Eu demorei bastante pra fazer esse vídeo, porque eu queria esperar até acabar a minha faculdade pra poder contar a história completa pra vocês. Que história é essa? Antes de tudo, vamos entender o que é uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, também conhecido como DSM-5, uma pessoa narcisista possui um padrão difuso de grandiosidade, em fantasia ou comportamento, necessidade de admiração e falta de empatia que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos, conforme indicado por 5 ou mais dos seguintes. 1. Tem uma sensação grandiosa da própria importância. 2. É preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal. 3. Acredita ser especial e único e que pode ser somente compreendido por ou associado a outras pessoas ou instituições especiais ou com condição elevada. 4. Demanda admiração excessiva. 5. Apresenta um sentimento de possuir direitos. 6. É explorador em relações interpessoais. Tira vantagem de outros para atingir os próprios fins. 7. Nossa, cara, o pior que eu já enfrentei esse tipo de gente. Nossa, é horrível. Nossa, não desejo isso nem pra pior pessoa, nem pra pessoa que eu mais odeio no mundo. Nossa, isso é horrível. Só digo isso, é horrível. Carece de empatia. Reluta em reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e as necessidades dos outros. 8. É frequentemente invejoso em relação aos outros ou acredita que os outros o invejam. E 9. Demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes. Guardem essa informação, porque isso vai ser muito importante pra história. Então vamos começar. Eu vou aproveitar esse tempinho que, nossa, tá demorando muito pra carregar o vídeo, eu vou responder vocês. Rafael, respondendo a sua pergunta sobre o que a gente tá assistindo, a gente tá assistindo um vídeo da Brubs sobre uma pessoa narcisista que esteve na faculdade dela. E ela tá contando a experiência dela de como ela sobreviveu a uma narcisista. Aí a gente tá aqui, eu tô com vocês reagindo a esse vídeo. E o vídeo da batata? É, né? É o vídeo da batata. Essa pessoa que eu vou falar foi uma amiga nossa da faculdade, que a gente teve 3 anos de convívio até tudo se desfazer. Ela era uma pessoa invejosa, que se achava melhor do que todo mundo, só queria fazer as coisas do jeito dela, dizia que era sua amiga e ficava falando mal de você pelas costas, ficava jogando todos do nosso grupo uns contra os outros e odiava qualquer mulher. Inclusive mulheres que não existem. Isso é apenas um resumo do que eu vou contar pra vocês ao longo desses vídeos. Porque é tanta coisa que eu tive que dividir vários roteiros, senão ia ficar 3 horas de vídeo. É sério, não tô brincando. A história e no fim ficou uma hora de vídeo. Primeiro ano da faculdade de animação. E aqui temos a nossa personagem principal. Vamos chamar ela de Batata, porque, né?
No começo, ela era uma pessoa que era muito extrovertida e sempre ajudava os outros. Tanto que ela até virou representante de turma. Ela tinha uma presença tão forte que todos prestavam atenção nela quando ela falava. A primeira a interagir com ela foi a Amanda. Um dia ela chegou na sala e só tinha a Batata. Então, ela se sentou ao lado dela. Logo, a Amanda percebeu que a Batata não tava lá com uma cara muito boa e perguntou o que tinha acontecido, o que foi o pior erro da vida dela. E com isso, a Batata simplesmente começou a jogar todos os problemas pessoais dela na Amanda. E no final do monólogo dela, ela ficou toda feliz e disse: Nossa, você é tão legal, vamos trocar o nosso número de telefone? E quando a Amanda chegou em casa naquele dia, ela recebeu a seguinte mensagem: Eu adorei te conhecer, sinto que seremos melhores amigas. Nesse momento, todas as bandeiras vermelhas levantaram na cabeça da Amanda. Agora deu Ela achou que aquilo era um comportamento meio estranho. Fala logo isso de cara pra alguém que você acabou de conhecer. Parecia algo de alguém manipulador. Mas ela também achou que ela apenas fosse uma pessoa carente e ignorou os sinais. Como eu e a Amanda já éramos colegas, a Batata entrou logo em seguida. Depois o Marcão e por fim a Miguca. Enquanto nos conhecíamos, a Batata ia contando umas coisas sobre a vida dela que não faziam muito sentido. Ela nunca sabia dar uma explicação da situação e parecia que ela contava as coisas pela metade. Uma delas era o fato dela nunca ter tido amigos. Ela dizia que a única amiga dela na infância foi uma prima e que elas eram inseparáveis, mas do nada ela passou a ser rude com ela. A gente perguntou o que tinha acontecido pra prima dela passar a odiar ela, porque não é possível que um ser humano em sã consciência faria isso de graça. Mas ela dizia que não sabia o motivo e que essa prima dela era apenas uma maluca. Ela vivia falando... Nossa, uma maluca! Ela ainda chamou a priminha dela de maluca. Ah, eu diria que, ela só tá sendo chata. Não sei o que agora. Maluca? Maluca é pesado. Todos a maltratavam muito. Todos me odiavam. E quando a gente perguntava o porquê disso, ela só respondia que não sabia e que eles eram estranhos e malvados. Só pra falar que ela nunca teve um amigo, ela contou que uma vez ela fez uma amizade com uma menina e chamou ela pra ir pra casa dela. A menina apareceu na casa dela vestida de Lolita e ela ficou com raiva e nunca mais falou com a garota. Vai entender. Mas essa foi a única pessoa a ir na casa dela. A gente não questionava muito também, porque todos nós tivemos uma experiência de escola ruim em nossas vidas. Eu já estudei em uma escola que ninguém gostava de mim, mas era porque a Vixe. Brubis, te entendo. Te entendo muito, tá? Porque eu já estudei em uma escola também que ninguém gostava de mim. E mandava os outros não falarem comigo. Mas ela nunca sabia dizer pra gente o porquê dos outros odiarem ela. E a gente meio que aceitava. O primeiro problema que tivemos com ela foi um trabalho em grupo que a gente teve que fazer com outras duas meninas. Enquanto nós 4 trabalhávamos pra fazer um projeto legal, ela ficava batendo papo e mexendo no celular. Essas duas meninas ficaram pé da vida e foram falar com a Amanda sobre isso. Não tem condição. Ela não faz nada. Nunca mais faço trabalho em grupo com ela. Ela é um peso morto e a gente tá fazendo tudo. A Amanda, vendo essa situação e vendo que as duas meninas já estavam quase pegando os cascadores de batata, puxou ela pro banheiro pra conversar e a Batata não gostou disso. Por que você tá me puxando pro banheiro? É a fulana que tá arranjando problema comigo sem motivo. E novamente a questão do eu não fiz nada de errado, a culpa é dos outros e não minha, aparecia. A coitada da Amanda tentava explicar a situação, mas a Batata só ficava mais e mais furiosa com tudo aquilo. E começou a gritar mais e mais com a Amanda. Então ela deixou de lado. Nossa, gente, eu dou uma bicuda nessa batata. Nossa, se alguém começa a gritar comigo, eu dou uma bicuda. No período também, a gente teve aula de Photoshop e Illustrator. E eu era péssima nessa matéria. Eu ficava tão desesperada que todo mundo conseguia fazer, menos eu, que eu ficava frustrada com aquela situação e começava a gritar com o computador. Todo mundo ria e achava estranho gritando com o coitado do computador, mas a Batata, por algum motivo, achava que eu estava gritando com ela. E ela ficava com raiva de mim Batata. por conta disso. Ela começou a ir até Pelo a Amanda pra amor de reclamar Deus. de mim, e ela dizia que não tinha nada a ver, que eu só tava frustrada com o computador em si, mas ela jurava que eu tava com raiva dela e que eu estava gritando com ela. Isso foi algo que gerou muitos problemas entre nós. Eu respirava e a Batata achava que eu estava atacando a pessoa dela. Juro por Deus que teve um dia que ela arrumou confusão comigo por conta do jeito que eu entreguei a borracha pra ela. Juro por Deus. Eu sei lá como que ela queria que eu emprestasse a borracha, mas aparentemente tinha que ser de algum jeito especial. Mas pro fim do período, a Batata começou a mudar o comportamento. Ela deixou de ser a pessoa bem-humorada, extrovertida e que ajudava todo mundo e passou a ficar agressiva, negativa e preguiçosa. E essa foi a primeira bandeira vermelha que a gente percebeu. Tudo que não ia do jeito dela, ela gritava, esperneava e se debatia igual uma criança de 5 anos. Ela não fazia mais os trabalhos direito e quando fazia, era de qualquer jeito ou então era ela que monopolizava o
trabalho para ser feito exatamente como ela queria e descartava qualquer opinião nossa. Tá muito chato. Mas eu acho que por a gente ainda não se conhecer muito bem, a gente achou que ela só tava cansada. Porque a gente já tava no final do primeiro período da faculdade. E realmente foi um período estressante pra gente. Eram 9 matérias pra dar conta, professores malucos, a gente tendo que acordar às 5 da manhã pra pegar a condução e ir pro centro do Rio. Tudo isso foi extremamente cansativo e estressante pra todos nós. Então a gente meio que relevou tudo isso e seguiu em frente. Mas a gente mal sabia o que estava por vir e com o que a gente ia ter que lidar. Foi aqui que eu parei. Só vi o primeiro episódio. Agora vamos pro segundo. Não sei de nada. Quando começaram as férias do primeiro pro segundo período, ela ficava mandando mensagem pra Amanda toda hora, chamando ela pra fazer Pelo amor de Deus! Toda hora. E ela fazia muita pressão pra ser o mais rápido possível. O que ela falava pra ela? A Bruna é um saco. Nossa! Gente, mas eu cortava essa batata e comia. Fritinho, com salzinho e molho de alho. Meu Deus do céu! Nossa, vontade de moer essa batata na porrada. Caramba! Pode ser amanhã? E se a gente fosse pra praia? Nossa, pra praia? Quando que você tá livre? A Meguca me odeia. Nossa, todo mundo te odeia, Batata. Todo mundo! Caramba, não é só a Meguca, não. Todo mundo te acha insuportável. Igual tá escrito aqui, que pessoa insuportável. Todo mundo te odeia, Batata. Todo mundo. Tá ocupada? Tô. Eu tô existindo. Eu tô sobrevivendo a você. Eu tô aqui, sei lá, respirando. Tô vivendo. No começo, ela só falava pra Amanda chamar o Marcão. E ela de jeito nenhum queria chamar a Meguca. A Batata nunca sequer tinha trocado uma palavra direito com ela. Mas ela dizia que a Meguca era estranha, retardada, idiota, que ela se vestia de um jeito estranho e outras coisas que vocês nem imaginam. Essa hora eu falava assim, debochada, nossa senhora. Vai lavar uma louça, não sei, vai dar uma caminhada, sei lá. Que vocês nem imaginam. E que também não é muito legal de falar, já que a Meguca faz parte do espectro autista. Nossa senhora! Batata! Sua batata podre, nossa! E a Batata usava termos desagradáveis, digamos assim. E mais, a Meguca se vestia muito bem. Ela é de longe uma das mais estilosas do nosso grupo. E a Batata, com certeza, tinha inveja de como ela se vestia. Com certeza. Todo mundo elogiava. Claro que sim. Muito provavelmente, ela já estava acostumada com a atenção que ela recebia na sala. E como a Meguca é quietinha e não dava a devida atenção pra ela automaticamente olhava de graça. Mas Batata era só uma pessoa, cara. Uma pessoa. É só a Meguca. Era só uma pessoa que você ficou incomodada. Batata. Quantos anos você tem, cara? 8 anos? Batata, você não pode falar essas coisas. Você nem conhece ela direito. Sim. Ela me odeia. Eu a ajudo na aula e ela nem me agradece. Ela nem olha pra mim quando eu tô falando com ela. Ela se acha. Gente, vamos acabar com essa... Nossa, eu vou passar raiva nessa live, cara. Eu vou passar raiva nessa caramba de live. Nossa senhora. Vontade de amassar, triturar, tacar fogo, jogar do último andar de um prédio essa batata. Pelo amor de Deus. A Meguca confessou que ficava um pouco intimidada com a Batata, porque ela simplesmente emanava uma sensação de que ela não gostava muito dela. Jura? Exatamente assim. A pessoa que dava atenção pra ela virava seu melhor amigo. A que não dava atenção virava seu pior inimigo. Deus me livre. livre. Se aplicava a professores. Se o pobre coitado não elogiasse o trabalho dela e simplesmente não falasse que aquilo era uma obra-prima, ela começava a xingar dizendo que ele era um péssimo profissional e que deveria perder o emprego dele. E nisso de ficar pressionando a Amanda pra fazer coisas nas férias, um dia ela encheu tanto o saco dela pra elas fazerem uma festa de pijama que a coitada da Amanda no mesmo dia marcou uma na casa dela. Mas como eu moro do outro lado do Rio, eu não pude ir. Pra quê? Quando ela soube que eu não ia na festa do pijama, ela passou a noite toda falando mal de mim. Porque na cabeça dela, eu não fui porque eu não gostava dela. Ela sempre reclamava muito que eu quase não saía com eles nas férias. Mas ela marcava uns rolês tipo cinema, em Botafogo, 8 horas da noite. E ela disse isso no mesmo dia, 6 horas da noite. Como que eu ia voltar pra casa? Sozinha, no Rio de Janeiro. Todo mundo morava perto de lá, mas eu não. Era complicado de eu ir. Mas era complicado e difícil, né, Brobes? Mas, poxa, é triste realmente passar por isso. Uma afronta de que eu a odiava e não queria estar perto dela.
E ela ficava se convidando toda hora pra ir pra casa da Amanda e vice-versa. Mas era só ela, mais ninguém. Ela só queria saber da Amanda. Muito provavelmente, com toda certeza, de que era porque de nós 4, a Amanda era a que mais dava atenção pra Batata. E parece que ela meio que se apoderou disso e ficava tentando isolar a Amanda de todos nós. Como se a Amanda que fosse a melhor amiga dela. E durante essas férias, a Batata só falava mais e mais mal de mim, da Meguca, pra Amanda e pro Marcão, tentando nos excluir do grupo, para que ficasse apenas eles 3. Mas parece que por alguma razão, ela começou a ignorar a Meguca e passou a mirar o ódio dela apenas em mim. Bru, tadinha. As acusações dela, porque nada daquilo fazia sentido. Eles falavam que ela tava vendo coisa demais, mas isso só deixava ela com ainda mais raiva de mim. E aí mesmo que ela falava horrores, enchendo a cabeça deles de histórias sem pé nem cabeça. Nessas mesmas férias, teve o aniversário do Marcão, e eu não fui convidada. Eu fiquei sabendo disso na volta às aulas, quando a Batata comentou sobre o aniversário na mesa, e todo mundo começou a falar sobre o dia. Eu fiquei meio triste, mas eu relevei porque a gente se conhecia não tinha nenhum ano. Às vezes ele ainda não me via como uma amiga. Então eu deixei de lado. Compreensível, tá? 3 anos depois. Voltando. Uma amiga. Então eu deixei de lado. Brubs, mas eu entendo você. Sabe, é compreensível. Às vezes ele realmente não te conhecia direito, não confiava em você e não te chamou pra festa, realmente. Até comigo, se fosse desse jeito, eu ia entender. 3 anos depois. Quando a gente já tinha deixado de ser amigos da Batata, estava eu e o Marcão na sala de aula. Ele abriu o drive dele e achou a foto do aniversário. Eu vi e comentei com ele sobre esse dia, que eu fiquei chateada de não ter sido convidada, mas que tava de boa, e a conversa foi a seguinte: não, Bruna, eu não te convidei porque foi uma festa surpresa. Eu não sabia de nada. Quem convidou as pessoas foi minha irmã, nem a Meguca. Nem a Meguca tinha ido. Agora faz sentido. Eu achava que você não gostava de mim na época. Não, é que a minha irmã não conhecia os meus amigos da faculdade. Aí ela perguntou pra mim quem eram os meus amigos. E depois ela entrou no meu celular escondida e procurou alguém da faculdade que eu mencionei. Mas você não me mencionou, então? Eu tenho certeza que sim. Mas ela achou mais fácil mandar uma mensagem pra alguém que ela meio que já conhecia. E essa pessoa convidar os outros. Aí ela pegou o telefone da Batata. É o quê? O quê? Nossa, todo o universo, todo mundo da faculdade, ela pegou o contato logo da Batata? Não. A sua irmã... Não. Como que a sua irmã conhece a Batata? Não, você me responde essa simples pergunta, ô Marcão. A sua irmã... Não. Gente, eu vou passar raiva. Logo a Batata, mano. Logo a Batata. Todo mundo. Ela podia ter pegado o contato de qualquer pessoa, todo mundo do universo. Ela escolheu logo essa batata murcha, essa batata podre, vencida há 15 anos. Gente, não acredito. Logo da Batata, mano. Logo da Batata. Pediu pra ela convidar o pessoal. Eu e o Marcão congelamos nossos assentos. E olhamos um pro outro, percebendo o que tinha acontecido. A Batata, que tinha ficado encarregada de chamar os amigos da faculdade, não me chamou e nem chamou a Meguca porque ela odiava a gente. Ela só chamou a Amanda, nem outras pessoas que eram amigos dele na sala, ela chamou. Ela só chamou a Amanda. Ou seja, ela mesma selecionou só a Amanda do aniversário dele. A gente contou isso pra Amanda e pra Meguca, e a Amanda disse que durante a festa, ela perguntou sobre mim, se eu não ia aparecer, e a Batata olhou pra ela e disse: não sei, será que a irmã do Marcão não tinha o telefone dela? Não, ela não fez isso, Ela não fez isso. Ai, gente. Ai, caralho. Ai, que ódio. Que ódio dessa batata, mano. Eu gosto de batata. Eu gosto. Mas depois dessa batata, eu não sei mais se eu gosto de batata. Não sei se eu gosto. Ai. Eu tô respirando. Não, eu vou beber minha água aqui, que é melhor. Eu vou beber água. Respira, Tsuki, respira. É só uma batata. Olha isso! Olha isso! Ela mentiu na cara dura. Mentiu Ela que tinha que convidar a gente não convidou. Ela é louca! Louca?
certeza que ela puxou o assunto do aniversário na mesa pra gente se sentir mal de não termos sido convidadas. Mas essa Ai, coisa que de que corna! ela começou a tentar isolar eu e a Meguca da Amanda e do Marcão ficou tão intensa, porque ela falava tão mal de nós duas o tempo todo, que eles meio que não sabiam mais em quem acreditar. E o pior é que o plano dela quase funcionou. O segundo período foram os 5 meses mais longos de nossas vidas. Parece que 4 anos se passaram nesses únicos 5 meses. De Nossa! tanta coisa que aconteceu envolvendo essa garota. Ela mal começou o segundo período e já tinha quase que 100% isolado eu e a Meguca de todos. E ela não ia parar por aí. Depois daquele show de horrores que foi as férias do primeiro período, acredite, tudo piorou quando o segundo período começou. Ela aproveitou as férias para sair apenas com a Amanda e Marcão. E assim, manter eu e a Meguca o mais longe possível deles. Mas quando as aulas começaram, ela não tinha mais essa vantagem de não ter nós duas por perto. Então ela simplesmente começou a isolar a gente na cara dura mesmo. No começo, ela implicava muito ainda com a Meguca. Principalmente com o jeito que ela se vestia. Como eu já disse, a Meguca se veste muito bem. E todo mundo sempre elogiou isso nela. Mas a Batata era a única que se incomodava. Até que teve um dia que ela foi pra faculdade com uma cinta liga na coxa. E a Batata logo falou: nossa, não sei como é que ela ainda não foi abordada na rua com essa roupa. Ela tá ridícula. Uma semana Ai, era inveja, mano. Era inveja. As pernas que a Brubis desenha nela, gente. Meu Deus do céu. Uma semana se passou e lá vinha a Batata com uma cinta liga na coxa. Ai. A mesma coisa aconteceu quando a Meguca foi pra faculdade usando umas correntes na roupa dela. Gente, mas a Meguca, ela era bem estilosa mesmo, hein? Nossa, ela era estilosaça. Obviamente, a Batata logo abriu a boca. Nossa, parece que ela saiu de uma dungeon. Como que ela anda com isso na rua? E na semana seguinte, tava cheia de corrente pelo corpo. Então, né, inveja. É a única palavra pra descrever isso. Ela tinha muita inveja da Meguca e tentava fazer melhor, mas nem se comparava. Mas com ela, certeza, por alguma razão, ainda fingia ser nossa amiga, mesmo odiando a gente. No aniversário da Meguca, eu fiz um bolo pra ela aqui em casa e eu chamei todo mundo, já que eu e a Meguca ainda não sabíamos que a Batata falava horrores da gente pelas costas. A Batata saiu do carro com um sorriso no rosto e abraçou ela como se elas fossem melhores amigas. Deu um Ai, que falsa, mano! Que falsa! Mas o aniversário era da Meguca, não dela. Então a gente estava dando mais atenção pra Meguca. E a Batata não gostou disso, não. Ela fechou a cara e ficou emburrada no aniversário. E quando eu fui pra cozinha, pelo amor de Deus, desinformar o bolo que eu tinha feito, a Batata me seguiu e ficou parada na porta da cozinha, olhando pra mim. Ai, que olho gordo! Nossa, Ai, a Batata me seguiu e ficou parada na porta da cozinha. Nossa, mas... Porra, Batata! Olhando pra mim. Eu nem tinha percebido que ela tava lá no começo. E quando eu tirei o bolo da forma, o bolo deu um 360 na minha mão e voou. Eu me joguei no chão e catei aquele bolo no ar. E quando eu me virei, tava todo mundo vindo pra cozinha pra ver o que tinha acontecido. E a Batata parada na porta, olhando pra mim. Se isso não é teu olho gordo, eu não sei o que é. Assim como ela falava mal de nós duas, ela também começou a falar mal da Amanda e do Marcão. Ela basicamente reclamava de todos nós uns pros outros, aparentemente testando até onde ela podia ir com aquilo. Mas ela falava tanto que a gente concordava só pra ela calar a boca. Até eu faria isso também, só pra ela fechar essa boca podre aí. Com o Marcão, ela reclamava muito da questão da misofonia dele. Ele não consegue ficar perto de pessoas que comem fazendo barulho. E ai de você, se você comer um salgadinho do lado dele. Um moleque morre. Então... mano, mas respeito, sabe? Até comigo assim. Mas, mano, se eu vejo alguém mastigando de boca aberta do meu lado, eu meto um punho na boca dessa pessoa, que aí eu quero só ver. A pessoa, ela começa a comer de canudo. Nem vai conseguir mastigar. Nossa, porque, pelo amor de Deus, gente, eu não sei se é só comigo, mas me irrita ver gente comendo de boca aberta. Me irrita. Como boas amigas, nós três sempre nos policiamos para que ele não falecesse na nossa frente. Mas a Batata só sabia reclamar que ele era um chato e que ela tava de saco cheio de ter que ficar se policiando de certas comidas. O canibalismo. É canibalismo, ela tá comendo batata. Ou eu tô louca? Ela tá comendo batata.
que ele era um chato e que ela tava de Ela tá comendo saco batata! cheio de ter que ficar Ai, o canibalismo! se de certas comidas quando ele tava por perto. E a Amanda, mesmo sendo a favorita, parece que nem ela escapou disso. Ela reclamava muito o quanto que a Amanda era esquecida e se atrasava pros lugares, e ela adorava atacar a Amanda em questões artísticas. Como artistas, nós estamos sempre dando críticas construtivas uns pros outros, mas a Batata gostava era de atacar a arte dos outros. Sempre que a Amanda mostrava um desenho pra Batata, ela falava: nossa, mas olha as proporções, estão todas erradas, isso daqui tá péssimo, você tem que fazer assim, tem que pintar assim. Ela ficava querendo que a Amanda desenhasse igual a ela, porque ela era superior a todo mundo ali. E ela falava com a Amanda como se ela fosse completamente incapaz de fazer. Gente, mas... Batata, vamos lá, mano. Ela foi a primeira menina, assim, da escola que, pô, te deu atenção, te mandou mensagem, se preocupou com você, de você tá mal, de carinha fechada, e é assim que você trata ela? Porra, Batata. Gente, que pessoa horrível. Poxa... Não achava que eu... Nossa, não esperava isso da Batata. Qualquer coisa relacionada à arte. E comigo era simplesmente qualquer movimento que eu fizesse. Durante a aula de escultura, nós estávamos esculpindo as nossas próprias mãos. O professor estava passando, vendo os trabalhos, e a Batata perguntou pra ele se a escultura dela estava ficando boa. O professor parou, olhou o trabalho dela e disse: defina bom. Porra! Mentira. Ficou indignada, porque ela achava que o professor ia ficar elogiando ela sem parar. Mas, né, levou um coice. E o coice, né? Isso acontecendo. Eu tava tão focada na minha escultura que eu não escutei o que tinha acontecido na minha frente. Quando o professor passou do meu lado da mesa, eu perguntei pra ele se tava bom e ele me elogiou bastante e ainda disse que era uma das melhores esculturas da sala. Boa! Que era pra ajeitar uma coisa ou outra, mas que no geral tava muito bom. A Batata escutou aquilo e ficou furiosa. Eu imaginei. Ficou o resto do dia sem falar comigo e eu sem entender o que estava acontecendo. Eu só fui saber quando eu perguntei pra Amanda e pro Marcão e eles disseram que ela passou o resto do dia mandando mensagem pra eles e reclamando de mim, falando que eu me achava. Outra vez foi quando eu tava fazendo um trabalho na sala e a Batata... Ah, é a história da borracha. Emprestada. E eu fui e joguei levemente a borracha do lado da mesa dela. Pra quê? Ficou com raiva de mim, por conta da forma que eu dei a borracha pra ela. Como que ela queria que eu fizesse isso? É, como que ela Aqui queria? está a borracha. Oh, rainha, eu vos ofereço-lhe com toda a imaginei essa gratidão cena, e cara. atenção por você ter escolhido a minha humilde borracha para usar. E no dia seguinte, ela nem olhava na minha cara. Eu dei bom dia pra ela e ela não me respondeu. Ela virou a cara. E novamente ela foi reclamar. Brubis. Eu já não dava bom dia. Eu já não dava nem bom dia pra essa batata podre. Você viu como ela me deu a borracha de forma agressiva? Ela jogou... Agressiva! Agressiva! Ela falando que ela jogou a borracha foi de um modo agressivo. Agressivo, batata, batatinha doce, batatinha dos infernos. Agressivo é meter a borracha na sua cara. Isso é agressivo. Agora, jogar de cantinho assim não é agressivo. Sua batata podre. Ela jogou em mim. Ela me odeia. E pelo menos umas 3 vezes toda semana eu tinha que pedir desculpa pra ela por algo que eu não fiz. Só pra ela calar a boca e parar de encher o saco da Amanda e do Marcão. Mas parece que ela faz isso com todos nós. Agora, de odiar e falar mal sempre que tinha oportunidade, era pra mim que ela apontava. Com o passar do período, ela meio que descartou a Meguca da linha de fogo, já que ela nem piscava pra Batata, e virou todas as armas contra mim. Ela só saía com a Amanda e o Marcão e não chamava a gente. E ainda ficava conversando sobre o rolê na nossa cara, justamente pra mostrar que a gente não fazia parte do grupo de amigos que eles tinham. Um dia na sala, ela disse que tinha algo pra mostrar pra eles dois. Ela tirou o sketchbook da mochila e virou o desenho na minha direção para eu ver. E no desenho tinha eles 3 e escrito Melhores Amigos. Eu até cheguei Porra, batata. Nossa, gente, não tenho o que falar dessa batata. Eu tô sem acreditar. Gente, como que existe o tipo de ser humano que faz isso? Cara, nossa, ela é horrível, horrível.
Eu até cheguei na Amanda pra perguntar o porquê deles estarem se distanciando, e a Amanda respondeu que era porque eu nunca podia ir nos rolês, e eles achavam que eu não queria passar tempo com eles. Mas ela mesma estava confusa com toda essa situação, porque ela sabia que eu tinha as minhas razões de não poder sair com eles toda hora. Mas a Batata já tinha enchido tanto a cabeça dela que ela nem sabia mais o que pensar. Eu fiquei com tanta raiva quando eu percebi que a Batata estava armando pra mim, que eu fui pro banheiro chorar de puro ódio. Eu também choraria, cara. Tão mal de mim que os meus próprios amigos estavam começando a me ver com outros olhos, sendo que nada do que ela falava era verdade. A Amanda me viu indo pro banheiro e seguiu logo em seguida, me encontrando chorando. O que a Batata tá fazendo? A garota tá aqui no banheiro chorando porque ela tá sendo excluída e ela fica se gabando da amizade de nós três na frente dela. Foi aí que a Amanda teve a noção do que a Batata tava fazendo. Ela ainda não sabia se ela tava fazendo isso de propósito ou não, mas ela jurou que isso nunca mais ia acontecer. Depois desse dia, mesmo que a Batata não quisesse eu e a Meguca no passeio, a Amanda fazia questão de chamar mesmo assim. E a gente começou a sair todos juntos. Não preciso dizer que a Batata não gostou nem um pouco disso. Parece que por um tempo, ela tentou aturar a ideia de que eu e a Meguca oficialmente estávamos fazendo parte do grupo que ela tentou nos excluir. Mas isso não durou muito. E logo ela começou a atacar a gente novamente. O plano dela tinha ido por água abaixo. E ela não ia aceitar a derrota tão fácil assim. Nossa. Como eu disse no vídeo anterior, depois que a Amanda começou a se certificar de que eu e a Meguca estávamos sendo incluídas no grupo, a Batata viu que ela estava sem saída e começou a fazer de tudo para piorar a nossa imagem para Amanda e pro Marcão. E quando eu disse que ela ia fazer de tudo, é porque ela realmente ia tentar todos os truques do livro para separar nós duas e ela finalmente ter o grupo perfeito dela. A gente suspeita que o porquê dela gostar tanto deles dois era o fato de que eles davam justamente a atenção que ela queria. E por mais que, na maioria das vezes, eles não concordassem com o que ela falava, eles também não contrariavam ela, o que fazia ela pensar que eles concordavam com tudo que ela falava. Sou foda! Enquanto a Meguca simplesmente não dava atenção e não tratava a Batata do jeito que ela queria, e eu discordava das coisas que ela fazia e falava na cara dela. É uma incompetência! Ela continuou eu também tentando faria isso. manipulação pelo modo de falar mal da gente, mas ela acabou ultrapassando os limites. E essa foi a última vez que a Amanda foi dormir sozinha na casa da Batata. Elas estavam no quarto quando a Batata começou a falar mal da Meguca. A Amanda tentava trocar de assunto, mas a Batata sempre persistia. Até que em um ataque de pelanca, a Batata parou de falar mal dela e começou a falar atrocidades. Falando que ela era uma retardada, que era incapaz de fazer qualquer coisa e que tinha sérios problemas mentais. E tudo de pior. Nossa, Batata. Eu tenho uma notícia pra você. Você tem problema mental. Você é a do problema. Ela simplesmente não disse nada. Porque ela não teve reação de tão em choque que ela tava com as coisas que a Batata tava falando da Meguca. Ela disse que ela não conseguia acreditar que alguém podia ter um desvio tão grande de caráter, principalmente quando ela estava sozinha, e que ficava atacando os outros por nada. A Amanda apenas se deitou e disse que estava com sono e que queria dormir. E no dia seguinte, assim que ela acordou, ela meteu o pé de lá o mais rápido possível para escapar dela. Mas ela não parou de falar com ela. A Amanda achava que a Batata só estava passando por um momento difícil e que não seria legal abandoná-la. Ela não queria ser esse tipo de pessoa. Então, continuou tendo contato com ela, mas apenas quando nós estávamos juntos. Justamente pra ela não ter espaço pra falar mal. Tá certo, Quando ela tá percebeu certo. que falar mal não ia funcionar, ela passou para a parte do vitimismo. Durante uma aula de fotografia, o professor levou a gente pra Praia Vermelha pra tirar algumas fotos da paisagem. Só que a Amanda começou a derreter no calor e foi no camelô que tinha lá perto. E eu e o Marcão fomos pra trilha. Só que eu e ele achávamos que a Meguca tinha ido com elas. E elas achavam que a Meguca tinha ido com a gente. Nossa, E acabamos confusão. com a Meguca. Até que a Amanda achou ela Tadinha. e ela disse que queria tirar uma foto numa pedra que tinha na trilha. E a Amanda foi lá ajudar com a foto. Só que ela acabou se esquecendo da Batata. E quando a Amanda voltou... Nossa, a Batata... que delícia. Esqueceram da Batata. Nossa senhora. Eu ia amar esquecer a Batata. Nossa. foi lá ajudar com a foto. Só que ela acabou se esquecendo da Batata. E quando a Amanda voltou, a Batata estava enfurecida. E obviamente ela não perdeu a oportunidade de falar, né? Me deixou pra trás pra ficar com a sua amiguinha nova. E a Amanda ficou olhando pra cara dela, tipo... Mano, quantos anos você tem? E pelo Sim.
resto do dia, a Amanda ficou tentando falar com ela e a Batata com cara de bosta. E quando ela viu que se vitimizar não ia dar certo, ela tentou o enfrentamento. Teve um dia que a gente foi no shopping assistir o filme Adoráveis Mulheres e ela criou na cabeça dela que ela era personagem secundária. O namorado dela na época, sim, eu também não sei como é que ela tinha um namorado, era um interesse romântico. Ela tinha um namorado? Coitado dele. Coitado. É da mesma vibe que ela. Oi? Não, peraí. Era um interesse romântico da protagonista. Ou seja, ele ia ficar com a protagonista e não com a secundária. E ela berrava no cinema gritando que eles tinham que ficar juntos. Não! Ele tem que ficar comigo! Não com o encosto! Encosto! Olha ele, não! Sai de perto dela! Você não pode ficar perto dela! Você tem que ficar comigo! Não! E ela surtou e começou a se debater na poltrona e chutar a cadeira da frente. O estardalhaço foi tanto que quando Gente, ela chutando a cadeira. começaram a olhar pra gente com muita raiva de tanto que ela gritou o filme todo. Mas não acabou por aí, infelizmente. Ela ficou o resto do passeio inteiro reclamando do filme e ela não calava a boca. Ninguém mais aguentava. E eu apenas virei pra ela e mandei: Batata, cala a boca. Chega. Boa, Ninguém aguenta boa. mais. E adivinha? Ficou de bico o resto do passeio. Nossa, Porque ela viu que obrigada. ninguém falou nada e todo mundo concordava comigo naquela situação. E ela parou de falar com todos nós até a hora da gente ir embora. Mas é aí que foi o erro. Depois do passeio, eles iam dormir na minha casa. E eu tinha acabado de mandar a Batata pro quinto dos infernos. Eu fiquei com tanta raiva que eu nem tinha pensado nisso. Mas obviamente que ela não ia deixar isso barato. Na volta, nós estávamos conversando sobre desenhos e a Batata calada. Até que eu disse que eu tinha uma certa dificuldade em ser detalhista nos meus desenhos. Que eu não tinha muita paciência, etc. E a Batata quebrou o silêncio dela. É, Bruna, o que falta em você tem de sobra em mim. Não. Não, 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 não. Não! O que você tem, Batata? Você não tem porra nenhuma. Você não tem nada. Todos do carro calaram a boca na mesma hora, esperando eu responder ela. Mas eu apenas ignorei o que ela tinha falado. Quando a gente chegou Amém. em casa, ela Até começou eu a fazer ignoraria um também. monólogo, onde só ela falava dela e dos problemas que ela tinha por 4 horas seguidas. Ela começou a falar que ela tinha muito medo da gente desaparecer da vida dela, porque nós fomos o primeiro grupo de amigos que ela teve na vida. Ai, e eu, já irritada coitada. com aquele monólogo dela, apenas disse: Mas Batata, a vida é assim. Pessoas vêm e vão de nossas vidas. A gente é amigo agora, mas sabe-se lá o que pode acontecer no futuro. Nessa época, eu já tava começando a ter ranço dela. Então, do mesmo jeito que ela dava alfinetadas em mim, eu às vezes devolvia na mesma moeda. Mas pelo Na mesma menos moeda isso você acabou devolvia com o monólogo dobro, dela, até. porque Você ela falava ficou na com raiva cara, do que eu diferente disse pela dela. boca. Mais tarde, a Migu e o Marcão já tinham dormido. Eu e a Amanda estávamos lendo um novo capítulo de Shingeki no Kyojin e a Batata ficou sentada desenhando no caderno dela, não recebendo atenção nenhuma. Até que ela viu que a gente não ia dar bola para o que ela estava fazendo e ela se levantou e disse: Vou lá botar meu pijama. E Tá saiu. bom, Quando ela foda-se. voltou, ela parou na nossa frente e disse: Olha, gente, o meu pijama. Eu apenas Muito ignorei, feio. e Tá a Amanda fedendo, não prestou tira. atenção porque ela estava surtando com o capítulo. E como ninguém olhou o pijama dela, ela voltou a desenhar. Quando acabamos de ler o capítulo, nós olhamos pra ela, porque tava tudo muito quieto. E lá estava ela de cara feia. Nós nos olhamos e perguntamos: Batata, que foi? Nada. Fala, você tava bem uns segundos atrás. Aconteceu alguma coisa? Vocês não olharam o meu pijama. Ai, por favor, mano. Por favor. Ai, vocês não olharam meu pijama azul. Ai, enfia na bunda esse pijama. Pelo amor de Deus. É, gente, isso mesmo. Ela agiu exatamente como uma criança de 4 anos que mostra o brinquedo novo pra tia e ela não dá atenção. Esse era o tipo de pessoa que ela era. Eu, obviamente, comecei a ficar com uma certa raiva dela, porque os ataques dela contra mim eram sempre assim, na lata e na minha cara. Pra ela pegar uma reação negativa minha, apontar pra mim e falar pra eles: Ah lá! Não disse que ela é rude e agressiva? Ela brigou comigo por nada! Olha como ela é maluca! Nossa, Batata. Eu tenho mais uma notícia pra te dar. Você também é desse jeito! Justamente pra me manchar pros meus amigos. A minha sorte foi que eles viram que tudo que ela fazia contra mim não tinha nada com nada, porque eles viam tudo o que ela via. Mas, queridos espectadores, eu sinto lhe dizer que essa não foi uma das piores coisas que ela fez. Ah, não, Brubs, não me fala isso, cara. Não me fala isso. Não é o pior. Tem pior! Nossa, isso já é ruim, tem pior! E muito menos o pior chilique que ela deu. Ainda tem muita coisa pra contar, porque essa garota impressionava a gente cada vez mais e mais.
com uma vontade de dar um soco na cara e fazer batata moída. Purê de batata. Isso que eu vou contar pra vocês agora é com certeza uma das coisas mais pesadas que ela já fez e falou. Vamos lá. Então segurem-se em seus assentos. Já que tô a me jornada vai segurando. ser complicada. Ainda durante o segundo período, eu comecei a jogar uma visual novel chamada The Arcana. E o pior erro da minha vida foi ter mostrado esse jogo pra Batata. Brubis, você tá certa. Foi o pior erro da sua vida. Você tá certíssima. Foi a pior coisa que você fez na sua vida. Porque ela começou a jogar também. Eu era apaixonada pelo personagem chamado Muriel. E a Batata acabou gostando do personagem chamado Julian. Mexendo! Muito! Só que ela odiava todos os outros personagens. Ela falava mal deles e xingava eles. Nossa, gente, mas todos os personagens são muito atraentes. Não, mas a Brubs, ela teve essa quedinha por esse carinha aqui. Ah, tá. Agora até eu tô com uma quedinha por ele. Ela escrotizava o Muriel na minha frente toda vez que ela tinha oportunidade. E caso eu abrisse a minha boca pra falar do personagem que ela gostava, ela fechava a cara, ficava de bico e parava de falar comigo. Mas eu gostava tanto desse jogo na época que eu fiz uma conta no Instagram só pra postar as minhas fanarts. E adivinha? A Batata quis fazer um também. Eu acabei crescendo até que rápido. Em 2 meses eu já tava com 100 seguidores. E eu postava desenho todo dia. O que obviamente não agradou a Batata nem um pouco. Um dia a gente começou a falar sobre o Instagram e eu falei o quanto eu tava feliz com os meus 100 seguidores. E a Batata na hora fechou a cara e disse: Cara, não é legal ela faz. De tipo, que merda. Esse beiço aqui. Ai, ficou muito boa essa cara, pelo amor de Deus. E essa cara aqui da Brubs de plena, de tipo, mano, o que é isso? Essa cara de e a Batata com esse beiço na cara. e disse: é, né? Você tem mais seguidores do que eu. Claro! Só que, cara, eu nunca a vi como uma inimiga no meu artístico. Mas ela me via como uma ameaça a tudo na vida dela. E quando eu falava que um post no meu Instagram tinha ido bem, ela ainda falava pros outros que eu tava me achando e querendo me exibir. E ela era a única que achava isso. Eu pedi pra ela me mostrar a conta dela e adivinha? Em 2 meses de conta, ela tinha 20 seguidores e 3 desenhos. Um da foto de perfil, o outro um desenho de um OC aleatório dela e, por fim, um desenho do Julian. Ela não tinha mais postagem alguma, mas ela achava que era o direito dela de ter mais seguidores do que eu, sendo que ela nem se esforçava e nem postava nada. Ah, e ela gastou $7 mais $10 de frete pra comprar um certificado de casamento desse personagem. Ela gastou mais de R$80 em um pedaço de papel pra dizer que ela era casada com um personagem fictício. E ela ainda enquadrou aquilo. Eu não posso falar nada também. E ela não tinha namorado, não, cara? Ela tinha namorado nessa época, né? Dos desenhos. Não é possível. Agora entendi porque a psicóloga não suportou ela. Nossa, mas... A gente, beleza, mas psicóloga, ela é preparada pra enfrentar esse tipo de gente. Não é normal psicóloga não aguentar um paciente, sabe? Eles são preparados pra tentar ajudar, né? Ajudar uma pessoa que precisa de ajuda. Então isso é preocupante, uma psicóloga não ter conseguido ajudar da Batata. Você leu o que eu tinha escrito lá em cima, Det? Peraí, deixa eu ver. O cara trai a Batata. Nossa, que cara incrível. Nossa, cara. Até eu trairia a Batata. Não, eu não trairia, vai. Eu não sou uma pessoa tão ruim assim, eu não faria isso. Acho que eu só terminaria e, nossa, ela ia me encher de... Nossa, primeiro que eu nem namoraria uma Batata. Nem namoraria uma pessoa dessa. Mas, nossa, que gratificante, mano, ela ter sido traída. Nossa, bem que ela mereceu. Nossa, eu não desejo mal pra ninguém, gente. De verdade, de coração. Não desejo mal nem pra pior pessoa do mundo. Mas a Batata, ela ultrapassa de pior pessoa do mundo. Eu já imprimi na internet a carteirinha da escola da Monster High e eu ficava falando pros meus amigos que eu estudava lá. Mas, né, eu tinha 9 anos. Ah, tá bom, Burbs. É compreensível. Até... Mano, 8 anos eu comia terra. Comia areia. Comia tudo que eu via pela frente. Mas, né, eu tinha 9 anos e não 20. Eles são só um bando de bocós. Sim. Mas ela ficou completamente viciada nesse jogo.
tão viciada que quando os criadores do jogo disseram que eles estavam contratando pessoas pra trabalhar com eles, ela surtou. Mas só tinha um único, mísero problema. Pra trabalhar com eles, você tinha que apenas morar na Califórnia. Se você não morasse na Califórnia, você não iria ser aceito. Mas vocês acham que a Batata aceitou isso? Não, claro que não. Ela mandou o currículo dela pra eles e ela jurava que ia ser aceita e que ela ia trabalhar no jogo, mesmo ela morando no Brasil. Mas o que ela esperava? Ela não cumpria com a única coisa que eles deixaram explícito que queriam. Por que ela achava que ela ia ser aceita? Robert, espere. Olhe que portfólio lindo e perfeito. Temos que contratá-la. But Jefferson, ela é do Brasil. Nós não temos como ter ela em nossos projetos. Ela nem mora na Califórnia como nós pedimos. Robert, eu não ligo. Esse foi o melhor portfólio que eu já vi em toda a minha existência. Faça com que ela trabalhe online. Ou melhor, pague uma passagem de avião para que ela venha morar aqui na Califórnia e trabalhe conosco. Nós não podemos deixar essa oportunidade passar. Ave Maria. Ela estava tão confiante que quando ela levou um não, por óbvias razões, ela ficou uma fera e não parava de xingar os jogos criadores, dizendo que eles nunca foram tão bons assim e que eles contrataram pessoas péssimas para trabalhar. Então, uma das características mais fortes da Batata era o fato dela odiar toda e qualquer mulher na face da Terra. Qualquer mulher que fosse mais bonita ou mais bem-sucedida que ela virava imediatamente uma vagabunda, nojenta, ridícula, idiota e outras coisas que eu nem posso falar porque eu quero meu vídeo monetizado. Mas é aí que você se engana se você acha que ela apenas sentia esse ódio por mulheres na vida real. Não, não. Ela também odiava mulheres que eram personagens de desenho. Nossa! Ela nem existia, mas era apenas mais uma vagabunda pra Batata. Um exemplo, teve um dia que ela disse que a Nezuko, de Demon Slayer, usava um brinquedo para adultos na boca. A Nezuko tem 14 anos. Nenhuma criança fugia da misoginia dela. Isso daqui dá uma cadeia. Dá, ou se dá. Em que eu tava na rua com elas, e um cara passava e olhava pra mim, dava um sorrisinho e ia embora. Mas, né, o cara não deu um sorrisinho pra Batata. Ele deu um sorrisinho pra mim. Pra quê? Ai, meu Deus do céu! Caramba, mano. Que batata irritante. Minha nossa. Pra quê? Ficou com raiva. Enquanto a Amanda ria e brincava, dizendo que eu era um imã de homem, a Batata ficava com ciúmes e fechava a cara na mesma hora, porque não foi ela que recebeu a atenção. Mas a coisa começou a ficar feia mesmo quando ela finalmente criou uma OC para ela no jogo. E é aí que a história começa a ficar cabreira. Ela... vai me dizer... Ah, não. É uma OC fêmea? Fêmea careca? Uma mulher careca? Porque, caramba, ela já não gosta de mulher. Aí ela vai meter um OC mulher. Nossa, mas agora eu tô em dúvida como que ela vai fazer essa mulher. O que eu gosto de chamar de super gostosa. A OC dela tinha airbags para peitos, uma cintura mais fina que a de One Piece e coxas capazes de esmagar melancias inteiras. Ah, qual é, cara? Eu sempre morro de rir vendo esse OC. Nossa, cara. Que OC feio, desculpa. O meu OC é bonitinha, né? Eu roxinha, bonitinha. Mas caramba, mano, coisa feia. Até aí, o problema não era esse. O problema começou quando ela resolveu mudar a cor da pele da personagem. Ai, meu Deus. Exatamente isso que vocês estão pensando. No começo, a personagem dela era branca. Depois ficou parda. Depois ela fez um cosplay de Oompa Loompa. E por fim, ela colocou a OC dela como sendo negra. Só que o problema era que ela fingia ser aquela personagem nas redes sociais. Como se aquela personagem fosse ela na vida real. Tá me dizendo que a Batata é branca e ela tá se representando num OC preto. Uma pessoa negra. Ela não fez isso. Mano, isso é muita falta de respeito. Muita falta de respeito. Isso é feio. É muito feio. E a Batata não é negra. Ela é branca. Ah, mano. Na época,
Quando ela começou a escurecer a personagem dela, ela tinha feito uma collab com um grupo e todas as artistas eram negras. E elas achavam que a Batata também era. Porque ninguém imaginava que uma garota branca ia fazer uma OC negra e dizer: ela é inspirada em mim na vida real. Ah, véi, vontade de... Nossa, tipo, ela se representando como uma personagem negra, gente. Que absurdo. Ser negra e dizer: ela é inspirada em mim na vida real. Não. As pessoas falavam pra Batata o quão bom era ver uma representação da comunidade negra na personagem dela. E ela concordava falando que alguém tinha que fazer essa representação. Ela Ai, que fazia ridícula! pra ganhar engajamento. Ou seja, ela fazia blackfishing. Super leve, né, gente? E também tem esse fato dela reclamar de mulheres com um corpo volumoso, dizendo que elas eram sexualizadas e que era tudo vagabunda, piranha, etc. Mas e a personagem dela? Vai me dizer que não é sexualização? Pra sua informação, a garota ia na rua comprar pão assim, tá? A menina ia na lotérica pagar os boletos dela assim. Fora que ela dizia que a OC dela era uma moça de aluguel pra eu não perder a minha monetização. Se eu contasse pra vocês que esses últimos 3 vídeos sobre ela que eu postei, tudo isso aconteceu só no segundo período. Só? Eu juro por Deus que o segundo período da faculdade foram apenas 5 meses, mas pareceram 5 anos por conta dessa garota. Mas a saga da Batata ainda está na metade. Por incrível que pareça, ela consegue fazer agora mais tá na estrago que metadezinha. isso. E a gente vai continuar vendo isso nos próximos capítulos. Vamos lá. A Batata tinha um namorado. Sim, ela namorava. Não sei como. Mas ela conseguiu ter um relacionamento. Ela namorava o mesmo garoto desde os 13, 14 anos. Então ele foi a única relação que ela teve. Eles namoraram por uns 6 anos. Mas eu acho que o único fato dessa relação ter Caramba, foi dado certo uma relação porque os dois duradoura, hein? eram pessoas horríveis. É o ditado. Maluco se junta com maluco. Aquela relação era completamente conturbada dos dois lados. Ela, por ser esse ser humano lixo insuportável, e ele por também ser um lixo humano e por também chifrar ela. Um dia, eu e a Amanda baixamos Adorei. um aplicativo de paquera só pra gente ficar olhando e vendo as figuras que tinham naquilo. Só que a gente zerou o aplicativo e pararam de aparecer as pessoas pra gente ver. Ué, por que não tá mais aparecendo gente? É porque vocês já viram todas as pessoas dessa região. É só esperar uma horinha que volta. É o quê? Mano! Caramba, foi assim que ela descobriu que o cara atraía ela? Como é que você sabe que volta? Eu e a Amanda olhamos pra situação completamente desacreditadas. O clima ficou tão feio que a gente... Até agora foi o único momento que a Batata ela foi inteligente. Vocês perceberam? Que, tipo, ela falou alguma coisa que, tipo, caramba, concordo. De, tipo, como que ele sabia disso? Como que você sabe? Nossa, ela foi humana nessa hora. Ela foi uma batata nessa hora. É a única frase até o momento desse vídeo que ela falou alguma coisa que um ser humano falaria. Desacreditadas. O clima ficou tão feio que a gente até deu as mãos em completo pânico. Sabe por quê? Porque, como eu disse, eles namoravam desde os 13, 14 anos. E naquela época, esse aplicativo de paquera nem existia direito. E mesmo que existisse, ele não tinha idade pra usar aquilo. Ou seja, ele usou aquilo enquanto namorava ela. E a sua resposta só entregou. É que o meu amigo... Sim, o seu amigo. Desde que a gente se conheceu, a Batata falava mal do namorado dela pra gente. Parecia que nada que o garoto fazia tava bom pra ela. E ela adorava usar essas desculpas pra implementar os longos monólogos, onde ela ficava falando dela e de seus problemas por umas 4 horas seguidas. Até que um dia eu simplesmente estourei e disse: Batata, termina logo com esse cara e pronto, chega disso. E não é que ela me escutou? Ela mandou uma mensagem pra ele falando que ia conversar e ele aceitou. A Amanda, infelizmente, não conseguiu estar presente para essa treta. Mas eu estava lá de camarote, só pela fofoca. Eu esperei terminar de falar com o garoto até que me veio ela aos prantos. E disse que quando ela foi devolver a aliança, ele pegou, colocou de volta na mão dela e disse: dá isso daqui pra alguém que te ama de verdade. E saiu! Eu só me lembrei da cena do Frozen. Eu só sei que depois disso, ela começou a berrar falando mal dele e como que ele podia ter feito isso com ela. Mas na minha opinião, eu acho que ela ficou com mais raiva ainda, porque ela começou a situação a favor dela. Tipo, olha, sou
Eu que estou Tá terminando, com é. você. E o moleque chegou e deu uma marretada na cabeça dela. Aí, ó, fazendo batata muito... Ai, Depois que disso, delícia, ela fazendo começou a batata... ficar mais purê e de mais batata. agressiva e insuportável. Um dia, quando a gente foi dormir na casa do Marcão, ele disse que a mãe dele não gostava de gente andando de pijama em casa. Tá Depois que bom, sim. acordasse. Logo, ele pediu pra gente trocar de roupa assim que acordássemos, pra não ter confusão. Mas a Batata não quis. A mãe dele Ai, nossa! Pelo amor de Deus, Batata! Seja compreensível uma vez na vida, sabe? Que aí, pelo menos, é um pingo de esperança que você melhore. pra ela e eu fui até a Batata e falei pra ela trocar de roupa como o Marcão pediu. Ela me olhou com uma cara de morta, revirou os olhos, bufou e se levantou pra trocar de roupa cheia de raivinha. Nós também ajudamos a arrumar a bagunça da noite anterior e a Batata sentada na poltrona desenhando. Mas eu Ai, acho que... Nossa, o pior mano. foi na hora do almoço, quando a mãe dele serviu a mesa e ela não comeu nada. Ela só comeu a linguiça e a batata palha. De novo ela sendo canibalismo. Porque o arroz e as outras comidas tinham verdura e ela não comia nada dessas coisas. Ela Nossa, além de ela ser chata pra caramba, mano. Além dela ser chata, ela não era nem um pouco saudável. Nossa senhora, mano, que menina insuportável. não ajudou a tirar a mesa. Todo mundo se levantou e ajudou a limpar a mesa do almoço. E ela Gente, qualquer pessoa compreensiva faria isso. Nossa, qualquer pessoa, se você vai dormir na casa de um amigo, você vai se oferecer pra lavar a louça, você vai se oferecer pra arrumar a cama, você vai se oferecer pra ajudar nas coisas da casa. Não interessa, você vai ser uma pessoa compreensível, uma pessoa, assim, com caráter, mas essa batata... Nossa, gente, por favor, não sejam que nem essa batata. Ela não tinha um pingo de educação. E ela só começou a me alfinetar mais e mais. Começando pelo dia que a gente foi no CCBB e a Batata chegou lá com a família dela. Ela trouxe a avó até mim pra me apresentar. Uma pessoa que se importasse com isso. E logo depois que a Batata me apresentou, a avó dela disse: "Ah, então você que é a Bruna? Nossa, ela fala tanto de você." A Batata, na hora, regalou os olhos e saiu levando a avó dela pra longe. Ficou assim, avó, cala a boca. As coisas que eu falava dela, assim, não fala mais nada, fica quietinha. Isso só me confirmou que na época ela falava mal de mim pelas costas. Até pra avó dela ela reclamava de mim. Tem um aniversário meu também, que ela fez um desenho pra mim no papel e me entregou toda feliz. Eu recebi um presente como qualquer pessoa normal. Eu recebi, admirei e agradeci pelo presente. Sim. Até que ela vira pra mim e fala: "Ah, me devolve o desenho? É que ainda não tá pronto. Eu só queria te mostrar mesmo, mas ainda falta eu finalizar." Eu olhei pro desenho e ele tava no lápis. Eu achei que ela ia pintar ou algo assim. Tá bom. Pra ela. Nunca mais vi esse desenho na vida. 2 anos depois, quando eu não era mais amiga dela, eu comentei isso com a Amanda e ela disse: "Nossa, pelo amor de Deus! Ela me encheu tanto o saco com isso. Ela não parava de reclamar." Então ela me mostrou a conversa com a Batata, que era basicamente a Amanda perguntando pra ela o porquê dela ter tirado o presente de mim. E Batata, a Bruna gostou do presente, todos viram a reação dela. Por que você pegou o presente dela de volta? Porque ela não teve uma reação boa o suficiente. Eu vou só passar, eu não tenho nada pra falar dessa batata. Eu não tenho nada mais pra falar. E essa foi a resposta. Porque ela não teve uma reação boa o suficiente. Te faz pensar, né? Mas eu consegui ter a minha mini vingança por todas as coisas ruins que ela tinha me feito. Uma vez no Rio Matsuri, a Batata cismou que tinha um garoto olhando pra ela. O garoto, na verdade, tava olhando pra Amanda, mas ela jurava que ele tava olhando pra ela. E nessa hora, o diabinho do meu ombro amordaçou o anjinho e começou a sussurrar um plano no meu ouvido. Até que teve um momento em que ela começou a falar que queria ir lá falar com ele e eu vi isso como a minha oportunidade. "E por que você não vai lá?" "Ah, eu não sei. Será que ele vai me rejeitar?" É agora. "Não, besta. Olha pra você. Você é linda, simpática, engraçada. Todo mundo te adora. Por que ele te rejeitaria?" E eu comecei a... Poxa, Brubs. Você podia falar qualquer outra coisa, mas ser mentir desse jeito. Todo mundo... Nossa, todo mundo adora a batata. Gente, todos nós adoramos a batata. Todos nós amamos a batata. Nossa, vamos concordar, gente? Todo mundo agora ama a batata. Ela é incrível, ela é engraçada. Todo mundo agora ama a batata. Todo mundo. Ela é incrível. Nossa, ela é tudo. Ela é uma diva.
Ela é uma batata compreensiva, ela é uma batata boa de conversa, ela não fala mal de ninguém, ela é uma boa amiga. Nossa, ela é uma pessoa ótima. Uma coisa bizarra que a Batata fazia era que quanto mais você elogiava e dava atenção pra ela, mais ela estufava o peito e levantava a cabeça. Juro, pois eu falei tanto que ela foi atrás do cara. O menino tava fazendo um cosplay de Joseph e de Jojo e ela chegou falando a seguinte frase: Oi, Joseph, tá procurando uma terceira esposa? E vamos lá, Ai, meu Deus. Ela não meteu essa... Gente, eu já vi Jojo. Sabe, eu adoro esse personagem. Gosto muito dele. Ele é um dos meus personagens favoritos de Jojo. É, tipo, a minha saga favorita de Jojo, assim, sabe? Mas, mano, ela falando de ai, terceira esposa. Só quem viu o anime vai entender. fiz isso de propósito e não me arrependo. Eu sabia que ele ia rejeitar ela. Mas pra mim, o cara só ia dar uma risadinha sem graça, desconversar e ir embora. Mas ele superou todas as minhas expectativas. Isso realmente nem passou pela minha cabeça. Depois que ela falou isso, o menino olhou pra ela com uma cara completamente neutra. Virou as costas e foi embora, deixando a batata plantada no meio do evento. Ele nem disse nada. Ele só virou as costas e foi embora. Te amamos. Você é meu herói. Eu te amo, menino Joseph. Todos nós chamamos. O garoto que ela tava afim virou um cretino, vagabundo, mulherengo, sem vergonha e por aí vai. E depois disso, nós finalmente entramos no arco de decadência da Batata. Os últimos períodos que passamos com ela, até darmos um pé na bunda dela. E ela sumir de nossas vidas de uma vez por todas. Quando o terceiro período começou, logo veio o Coronga, e a faculdade começou a dar aulas online. E os professores, achando que ninguém tinha mais o que fazer, começaram a jogar os trabalhos atrás de trabalhos. Tinha semanas que a gente tinha 9 trabalhos pra entregar. Então eu fiz um cronograma pra ajudar o meu grupo a se organizar nessa confusão. Separei todos nós suas respectivas responsabilidades e fomos fazendo os trabalhos. No começo tava tudo indo muito bem, até que a Batata começou a dar problema de novo. Deu a louca na cabeça dela de que ela queria fazer basicamente todos os trabalhos sozinha. E do jeito dela, eu imagino. A nossa cara que a gente não era capaz de fazer melhor e que ela ia dar conta do trabalho sozinha. Tá bom, e no final, ela não dava conta de nada e a gente se ferrava. Teve uma vez que o professor deu 2 semanas pra ele fazer um trabalho. E quando chegou na noite anterior à entrega, ela mandou uma mensagem pra Amanda, tarde da noite, pedindo pra ela fazer o trabalho, porque ela não teve tempo de fazer. E a Amanda ficou a noite toda acordada com o pai dela fazendo o trabalho, que era pra entregar em menos de 10 horas. Aí ela chutou o balde e começou a fazer tudo de qualquer jeito. Vocês acham mesmo que isso é um trabalho digno de uma faculdade? Se você fosse um professor com certeza e um estudante não. entregasse isso como um trabalho final, eu tenho certeza que você não ia ficar muito feliz. Tudo ela reclamava. Todo professor era um bosta. Ninguém prestava. E tudo era motivo pra ela dar ataque. O que gerou vários problemas no nosso grupo. Ela nunca fala Bruna sem... Igualmente, ela nunca fala Bruna sem ser um assunto sério. E ela não escreve direitinho também. Fala Bruna sem ser um assunto sério. E ela não escreve direitinho também. Ela agora tá levando tudo que você fala como um ataque pessoal. Aí agora de manhã, eu fui perguntar pra ela se ela já tinha feito o trabalho de 2D, porque, né, é responsabilidade dela. E ela ainda não fez. E essa p*** é pra amanhã. Batata, você já fez o trabalho de 2D? Eu vou fazer agora, Bruna. Ok. Mano... Além dela ter deixado esse trabalho que ela estava encarregada pra fazer de última hora, teve outro trabalho em que o professor deu 1 mês pra ela aprontar e ela só foi fazer na noite anterior à entrega. Novamente. Eu não sei! Ela mandou isso daqui hoje! Mas quando terminar a aula, eu volto a fazer caso eu não tenha terminado a tempo. Vocês tinham alguma coisa em mente? Gente, nessa hora, eu vou falar o que eu faria. Se ela já faz essas mancadas de eu faço o trabalho tudo sozinha e no fim ela não dá conta, né? Porque vamos apontar que ela não dá conta de fazer o trabalho e que ela é uma preguiçosa, tá? Eu ia pegar o resto do grupo e ia falar, gente, vamos fazer esse trabalho, porque a gente sabe que a Batata não vai fazer. Eu faria isso. Eu tava pensando em fazer estilo as placas antigas das ruas do Rio de Janeiro. Hoje, ela teve mais de 1 mês, literalmente, pra fazer essa 1 mês. Essa é pra amanhã e ela ainda não terminou.
Uma das gotas d'água que eu tive com ela foi um trabalho de um projeto em grupo que eu fiz. O professor pediu pra fazer algumas alterações e apresentar de novo na próxima aula. Só que eu não lembro o que aconteceu, que eu não pude fazer as alterações e tava todo mundo ocupado, menos a Batata. Então ela se ofereceu para fazer as pequenas mudanças. Eu mandei tudo separadinho pra ela. Não tinha muito o que fazer. Era só trocar alguns argumentos e umas fotos. Só isso. E quando chegou no dia da apresentação, ela não tinha mudado nada do trabalho. Ah, Batata, que vacilo. A gente. Foi um sermão. Tudo porque ela foi irresponsável, sendo que foi ela que disse que ia consertar. Mas né, ela não fazia trabalho nenhum direito. Mas a bosta do Instagram dela tinha desenho todo santo dia. Ela dava mais importância para as coisas dela do que pro trabalho da faculdade e pro próprio grupo. Os ataques dela em relação a mim também se intensificaram bastante. Tudo que eu falava no grupo ela levava como uma ameaça ou indireta, sendo que eu não fazia nada. Eu acho que a gente podia fazer o trabalho assim. Eu acho que assim vai ser mais complicado. Que tal assado? Eu acho que assado é melhor. Também concordo. Por mim, tudo bem. Ai. Ela reclamava tanto de mim pra Amanda que às vezes a coitada me mandava uma mensagem desesperada pedindo pelo amor de Deus pra eu pedir desculpa pra Batata pra fazer ela calar a boca, porque ela não aguentava mais. E eu ia lá pedir desculpas por uma coisa que eu não fiz, só pra ela deixar os meus amigos em paz. E foi justamente eu faria isso também. que eu não ia mais aturar ela. A esse ponto, eu e o Marcão e a Meguca não falávamos com a Batata. Só em questão de trabalho. O grupo ficou silencioso e ninguém mais falava lá, porque ninguém mais queria ter contato com ela. A única que falava com ela era a Amanda, que dizia que a Batata só piorava mais e mais a cada dia. A Batata perguntava o porquê daquilo ter acontecido e quando a Amanda explicava que a gente não queria mais falar com ela por conta dos comportamentos e das coisas que ela falava e como ela estava me atacando, ela sempre dizia que não entendia o porquê da gente parar de falar com ela. Ai, gente, ela acabou de falar. Caramba. Que você joga as coisas na cara dos outros. Que você é mal criada, você é chata. Ela acabou de falar. A garota fez basicamente uma apresentação de slide dizendo Isso é insuportável, sim. Por que você errou? E mesmo assim ela não aceitava. Ela não acreditava que a culpada de toda aquela situação era ela mesma. E ela ainda dizia que a culpada era eu. Que fui eu que mudei a cabeça deles e fiz eles pararem de falar com ela. A Amanda simplesmente disse que não tinha como ajudar ela nessa questão porque foi uma decisão nossa e ela tinha que respeitar isso. E mandou ela fazer uma terapia. Até indicando a própria psicóloga. Acho que é agora que a gente chega na parte da psicóloga. Até que algumas semanas depois, a Amanda recebe uma notícia vindo da psicóloga dela sobre a Batata. Oi, Amanda, tudo bem? Então, eu estou vindo aqui te informar que eu não estarei mais tratando a Batata, pois na nossa última sessão, ela me tratou de uma forma que nenhum outro paciente me tratou antes. Eu não posso lhe dar muitas informações devido ao sigilo, mas eu posso te informar que ela foi completamente desrespeitosa comigo, berrou e me xingou de coisas horríveis, e eu não entrarei em contato com ela novamente. Mano, a psicóloga não aguentou a Batata. A psicóloga. Até agora eu não tô acreditando. Não tô acreditando. Vocês têm noção de que uma profissional... Uma profissional, exatamente. ...a tratar a Batata? Vocês conseguem entender a gravidade das coisas que a Batata deve ter falado pra essa mulher pra ela desistir da Batata desse jeito? Ela já tratou de pessoas psicóticas. Você tem noção? Vocês conseguem entender uma coisa dessas? Aí a Batata veio cheia de raiva reclamar da psicóloga dela, dizendo que ela era uma péssima profissional. E eu tenho uma teoria sobre o porquê dela ser uma péssima profissional para a Batata. Psicólogas e psiquiatras, às vezes te dão uns tapas na cara pra te fazer pensar. Sim! Com certeza, essa psicóloga não passou a mão na cabeça da Batata e por isso que ela surtou. Ela deve ter falado que o problema realmente era ela, sendo que o que a Batata queria era que alguém tomasse o lado dela e concordasse de que ela era a coitada e nós os vilões da história. E como não foi isso que aconteceu, a Batata achou uma péssima profissional. A Batata tentou se desculpar com o Marcão, falando que ela estava pedindo desculpas pelas coisas que ela fez, mas que nós também fizemos isso e aquilo, ou seja, ela só estava querendo jogar a culpa na gente. Mas ele obviamente não aceitou as desculpas e a Batata ficou morrendo de raiva dele. A Ana disse pra ela que as coisas não iam se consertar assim, que isso ia levar tempo e que ele não era obrigado a aceitar as desculpas dela, sendo que ele estava com raiva. Sabe o que ela disse? Mas eu já me humilhei o suficiente pedindo desculpas. Isso não é o bastante? De novo, eu não tenho nada pra falar dessa Batata. Mas eu já me humilhei o suficiente pedindo desculpas. Isso não é o bastante? O que você tem na cabeça, sua vagabunda? Já me humilhei o suficiente. Sim,
Porque pedir desculpas por você ter magoado alguém é se humilhar. Ela não pediu desculpas de verdade. Foi tudo da boca pra fora. Só pra ela sair como alguém que tava tentando consertar as coisas. E aí que eu sempre falo, ela não tinha empatia alguma por ninguém. Ela só conseguia enxergar o lado dela, porque era isso que importava. Ela e apenas ela. Ela só tava correndo atrás da gente porque ela viu que ia ficar sozinha porque ninguém mais na turma aturava ela. E ela ficou desesperada. Como eu disse, a Amanda foi a única que continuou tendo contato, pois acreditava que a Batata apenas E a estava última a passando sair. por um período difícil e que ia conseguir se consertar. Mas se enganou. A coitada ficava horas e horas por dia. Ela perdia tardes inteiras, noites de sono consolando ela. E a Batata só piorava. Os ataques de raiva dela só pioravam. E ela ficava cada vez mais e mais agressiva. Até que um dia, enquanto a Amanda estava consolando ela de um de seus ataques de vitimismo, a Batata abriu a boca e disse: "Eu não tenho amigos mesmo, todo mundo me odeia." E a Amanda tava sendo o quê, sua vagabunda? Ela foi a única que conseguiu te ajudar, a única que ficou do seu lado, te dando suporte, se importando com você, e você manda uma dessa? Vai se Depois que ela disse isso, a Amanda finalmente começou a se tocar de que a probabilidade da Batata melhorar era inexistente. E ela me mandou uma mensagem falando: "Bruna, eu não aguento mais." Ah, quem que ia aguentar, mano? Pelo amor. Tô até A partir daí, cansada. a paciência da Amanda começou a se esgotar e os comportamentos da Batata só pioraram. Mas nós ainda estávamos presos a ela por conta dos trabalhos, então não tínhamos o que fazer a não ser aturá-la até aquele período acabar. E foi aí que caiu a ficha da Batata, de que ela seria jogada pra fora do grupo uma hora ou outra. Era tudo questão de tempo e ela sabia disso. Então ela só jogou a toalha e resolveu tentar acabar com a gente na faculdade. Ela não ia mais nas aulas, sendo que ela era representante de turma e ela tinha que comparecer. Ela também vivia se atrasando ou nem ia pras reuniões de trabalho que a gente marcava. Então ela nem sabia o que estava acontecendo em certos trabalhos. Então, em um dia de reunião, enquanto só tinha eu e o Marcão na chamada do Zoom, a gente começou a comentar sobre essas coisas que ela estava fazendo. Nós só estávamos conversando sobre o assunto. Não estávamos falando mal dela e nem a ridicularizando. Só estávamos apontando as coisas que estavam acontecendo naquele momento. E do nada, a Batata entra na chamada e pega a gente falando sobre ela. E, obviamente, ela achou que nós estávamos falando mal dela. E foi correndo berrar com a Amanda. Eu cheguei pra fazer o trabalho com o Marcão e a Bruna e eles estavam falando mal de mim. Eles me odeiam. Eles querem acabar comigo. Batata, eles não estavam falando mal de você. Não, mas eu sabia que eles estavam falando mal de mim. Eu sabia. Tá, minha querida, mas você fazia o quê? Chamar a Meguca de retardada e ficar falando mal dela pelas costas não é nada, né? Zoar o Marcão sobre a misofonia dele e ficar tirando sarro das questões dele não é nada, né? Usar da boa vontade da Amanda e depois maltratar ela, sendo que ela fazia de tudo pra você, não é nada, né? Nossa, ela descreveu tudo. Tudo. Literalmente querer acabar com a minha reputação com os meus amigos não é nada, né? Ela até tentou se aproximar mais uma vez do Marcão. Mas a esse ponto, ele já tava de saco cheio. Ele mandou um textão falando o que ele pensava da situação. E novamente, ela não entendia o porquê da gente estar abandonando ela. Ai, meu Deus. Aí ela voltou para a tática do vitimismo. E vocês acreditam que ela foi até a Amanda falando que ela deveria estar com algum problema de memória? Porque ela não se lembrava de nada disso. Falando que ela deveria estar com algum problema de memória, porque ela não se lembrava de nada disso que a gente falava que ela tinha feito. Ela se lembrava do que comeu no Natal de 2005, agora do terror que ela fazia com a gente todo santo dia, por 2 anos seguidos, ela não se lembrava. Coitada, deve ser difícil. Obviamente, a Amanda não tancou essa e a Batata passou para a fase final dela, a de não querer fazer trabalho algum. E quando ela fazia, era um trabalho digno de alguém do maternal. E tudo isso era planejado, não se engane não. O que ela queria era atacar o terror na nossa vida acadêmica, pra gente olhar e falar: a Batata tá fazendo todos os trabalhos cagados, os professores querem nos matar, não vamos mais deixar ela fazer as coisas. E ela ficar de bunda pra cima sem fazer nada. Isso não ia acontecer comigo lá. Ela não ia na aula do trabalho que ela estava encarregada? Pois eu ia. Anotava tudo que o professor queria e mandava um documento bonitinho pra ela fazer o trabalho. Não foi na aula? Não tem problema. Tem a aula gravadinha bonitinha lá no canto da faculdade. Divirta-se. Ela ficava pra morrer. Ela continuou fazendo os trabalhos todos cagados. O professor brigava com ela e ela chegava pra gente tipo: ai, eu não consigo fazer esse trabalho, desculpa. E eu virava pra ela e falava: não tem problema, todo mundo erra.
refaça. Ela refazia, tudo cagado de novo. E, obviamente, eu mandava refazer. E isso virou um ciclo. Mas chegava as últimas entregas e ela, do nada, como ela mesma fala, fazia o melhor trabalho da sala. Por quê? Porque o trabalho era em grupo. Mas a responsabilidade de fazer era dela. E ela queria ferrar com a gente. Mas quando chegava no final e ninguém tinha feito pra ela sabia também que se ela ferrasse a gente, ela também ia se ferrar. Por isso que ela fazia o trabalho direito depois. Até que teve o bendito dia que ela tentou jogar a carta do tenha pena de mim pra cima de mim. O professor falou pra gente fazer um último trabalho. Eu olhei minha planilha e a que estava com menos coisa era a Batata. Logo, pelas regras, ela que ia fazer. Aí ela me responde. Mas eu não quero fazer. Ele subiu, eu respirei e perguntei. Por que, Batata? Aconteceu alguma coisa? Não, é que eu tô cansada. Cansada? Batata, cansada pra mim não é desculpa. Tá todo mundo cansado. Então você vai fazer esse trabalho sim. Porque se você não fizer, ninguém vai. Então ou você faz ou a gente leva 0. Inclusive você. E ela fez. Durante as férias, a gente criou um grupo só de nós 4 e deixamos o outro grupo de lado, junto com a Batata. A Meguca até comentou com a gente que depois que a Batata saiu, ela finalmente passou a se sentir parte do grupo. Ela finalmente podia conversar em paz com a gente, sem se sentir desconfortável com a presença da Batata. Nossa, tadinha na verdade, também, né? Todos nós nos sentimos mais aliviados. Sim, todos vocês, com certeza. A Batata também deu uma sumida nas férias, mas mesmo assim, a Amanda sempre ia checar pra ver se ela tava bem. Amanda, se poupe. Nossa, você já ajudou tanto essa menina. Você indicou pra ela um psicólogo, mano. E o psicólogo não aguentou. Ela tirou suas várias tardes, várias noites de sono. Mano, ela só fez o pior pra você, assim, você... Mano, a Amanda tem coração muito mole. Ela tem coração mole. Ela foi a última a sair, foi a última que ficou pra tentar ajudar. Mas, nossa, gente. E ela tratava a Amanda com desdenho e ficava se vitimizando. Batata, você tá bem? Já estou há um tempo sem notícias suas. Estou preocupada com você. Não sei. Que? Não sei? Ai, pelo amor. Vocês sentem saudades de mim? Batata, a gente não pode te obrigar a nada. Você tem que mudar. Eu já falei pra você ir atrás de psicólogas e tudo que queremos é que você pare de arrumar confusão com a Bruna por tudo e qualquer coisa. Isso afeta muito a gente e a você também. Ou você muda de comportamento ou não muda. A decisão é sua. Aí começou o 5º período e a gente ficou sabendo que todas as matérias iam ser voltadas apenas para uma única matéria. Logo, iam ser os mesmos grupos para tudo. E a gente viu isso como a nossa deixa pra largar a Batata de uma vez por todas. Chegou no dia da aula e o professor falou: Bruna, você já tem o seu grupo? Sim, professor. Bruna, Amanda, Meguca, Isadora e Marcão. Só isso? Sim, pode fechar. A Isadora era uma menina da nossa sala que a gente também considerava amiga, mas assim como a Meguca, a Batata não deixava a gente chegar perto dela, então a gente só saiu ganhando. A Batata surtou! Ela realmente acreditou que depois de tudo aquilo, a gente ia continuar fazendo trabalho com ela. Ela entrou em desespero, porque, pasmem, ninguém da sala gostava dela. Então ela não ia conseguir um grupo tão facilmente. Ela saiu correndo para reclamar com a Amanda, mas ela apenas desconversou e disse que foi uma decisão do grupo. Mas caso tivesse trabalhos em dupla, ela faria com a Batata sem problema. Nossa, e quando ela viu Amanda. que todos largaram da mão dela, quando ela viu que ninguém mais do grupo queria falar com ela, automaticamente a Amanda não servia mais. Porque pra Batata, a Amanda era a ponte que conectava todos nós. Então, se ela não tinha mais essa ponte, a Amanda era descartável. Então, como a Amanda se ofereceu pra ajudar ela na faculdade, ela começou a querer ferrar com a Amanda. A Batata tentou passar por cima dela em um trabalho em que o professor pediu pra dupla fazer um curta de 30 frames por pessoa. Mas a Batata tinha uma péssima relação com esse professor. E ao invés de fazer 30 frames, fez 60. Sem avisar a Amanda. Justamente pra Amanda parecer uma preguiçosa e ficar manchada com o professor e a Batata sair de boa zona. Depois, na hora da entrega, a Batata disse que ia entregar o trabalho por elas. E quando a Amanda foi ver, ela só tinha enviado o nome dela e o trabalho dela. Pra parecer que a Amanda não tinha feito nada. E ela levava 0. E essa foi a gota d'água pra mim. Depois de tudo que a Amanda fez por ela. Esse trabalho foi a gota d'água.
Se lidar com você brigando com os outros já era ruim, fazer esse trabalho com você foi pior ainda. A gente nem se falava direito mais. Então eu vou me afastar de você. Porque ou eu me afasto, ou eu surto. Pra mim, chega. Tudo bem, mas saiba que eu dei o meu melhor. Eu não tive a intenção de te prejudicar. Entendo que você fique melhor trabalhando entre os seus. E ela finalmente ficou a bunda da batata e veio se juntar a nós no nosso parquinho. E foi assim que nos vimos da batata. Viva! Seria o que eu falaria se ela, depois disso, não continuasse tentando contato com a gente. Ela não desistiu. E ela jurava que ela ainda teria uma segunda chance. E que ela voltaria a ser do nosso grupo. Depois que todos nós demos um basta nela, ela ainda estava confiante de que a gente ia voltar a sermos amigos. Mas ela se enganou e entrou em um desespero quando viu que ninguém estava mais falando com ela ou perguntando como ela estava. Foi aí que ela tentou contato novamente. Ela até chegou a mandar mensagem pro Marcão, mas ele ignorou, assim como a Amanda. E pra mim e pra Meguca, nem sinal de fumaça. Oi, Amanda. Eu penso muito no que houve e como todos estavam fazendo cobranças de você. E eu não tinha o direito de esperar nada de você nessa situação. Eu não me orgulho de nada do que eu fiz e acho que você não irá me perdoar. E eu sei que eu não devo criar expectativas sobre as pessoas e eu fui muito insuportável. Eu não quero que você continue com essa imagem minha. Um dia eu vou te provar que eu mudei e que ações vão falar mais alto do que palavras. Nossa, aí nessa hora ela fala bonito, né? Essa hora, nossa, ela se dá bem com as palavras. Ela realmente achou que a gente ia cair nessa. Como se alguém tão problemática que nem ela iria realmente mudar em algumas semanas. Assim como eu já me humilhei suficiente pedindo desculpas, eu também não tenho dúvidas de que isso daqui foi da boca pra fora. Principalmente quando ela falou, ações vão falar mais altos do que palavras. Ela não tirou isso da cabeça dela. Isso daí foram meses de todos nós falando que ela tinha que mudar e não apenas dizer que ia mudar. E ela tá falando aqui como se ela tivesse feito a descoberta desse fenômeno. Ela mandou algumas mensagens pra Amanda dizendo que ela tinha mudado, que ela tava diferente, mas ela se provou continuar sendo a mesma pessoa de sempre. Ignorante, arrogante, egocêntrica, sem empatia e irresponsável. Isso só se provou mais ainda no final do 6º período, onde a gente teve que montar um curta-metragem. E ela tava lá no grupo novo dela, fingindo que gostava de todo mundo. Só que no finalzinho desse período, o Marcão teve apendicite e não pôde terminar a parte dele. Então todas nós ficamos iguais umas loucas tentando terminar o trabalho, sendo que faltavam 2 semanas pra entrega. Mas no final a gente conseguiu. E o professor falou que aquele foi o melhor trabalho que ele já tinha visto naquela matéria. Mesmo com toda a dificuldade que tivemos no final. Aí chegou o grupo da Batata para apresentar. E quando eles foram mostrar o vídeo, que era a Batata que estava encarregada de editar, o som não saía e ninguém entendia o porquê. Até que o professor viu a desgraça. Ela estava mostrando o vídeo pelo programa de edição. Ela não tinha renderizado o trabalho final e estava mostrando um trabalho inacabado pro professor. Mano. Obviamente, o professor começou a dar um esporro no grupo dela. Isso é inadmissível. Isso daqui é uma apresentação de projeto final. Como que o vídeo não tá finalizado? Aí a Batata começou a afinar a voz, se fazendo de coitadinha. Ai, professor, isso foi um imprevisto. Imprevistos acontecem, não foi culpa minha. Imprevisto? Isso daí foi a falta de planejamento. O professor continuou a brigar mais e mais com ela, até que ela jogou a pérola da noite. Ai, professor, é que um membro do nosso grupo ficou doente na última semana e ficou complicado de eu finalizar o trabalho. Daí, ela passando a culpa dela para outras pessoas. Mas essa história não te soa familiar? Pois é. Ela copiou o nosso problema para se fazer de coitada e para que o professor tivesse pena dela. Mas ele não teve. Isso não é desculpa. Isso foi responsabilidade sua e do seu grupo. Isso nunca mais, de forma alguma, pode se repetir. Você me compreendeu? Ai, professor, desculpa. Uma máquina! Uma besta enjauladas!
Mais tarde eu perguntei pro meu amigo Lala, que estava no grupo da Batata, o que tinha acontecido. Ele disse que ela chegou pro grupo e falou que ela ia fazer as coisas e que ela iria dar conta de fazer 70% do trabalho sozinha. Só que, como sempre, ela não deu conta e não conseguiu finalizar os vídeos antes da apresentação. Ou seja... Gente, ela não se lembrou que ela ia se ferrar no final também? Se ela, tipo, não fizesse o trabalho direito, não só o grupo dela ia se ferrar, mas ela também. Ela não tinha se lembrado desse detalhe. Como o grupo dela foi o último, enquanto os outros estavam apresentando, ela ainda estava terminando o vídeo. E não deu tempo pra renderizar porque o arquivo era muito grande. Eu não tenho dúvidas de que ela deixou aquilo pra fazer na noite anterior à apresentação, deixando tudo pra cima da hora, como sempre. E o Lala ainda disse que ninguém tinha ficado doente. Só teve uma menina que ficou doente há meses atrás. Mas não na última semana, como ela tinha falado. Ela começou a apresentação falando toda orgulhosa e terminou falando mais fino do que um rato. Quando voltou às aulas presenciais, ela tentou novamente falar com a gente. Tava todo mundo sentado em um banquinho, lanchando, até que a Batata passou pela gente e disse: boa noite. E ninguém falou nada. Vai-te embora, carniça. Vai-te embora, carniça. Eu comecei a xingar ela e a Amanda começou a rir horrores, o que me fez rir também. E a minha risada não é a risada mais baixa do mundo. Então, óbvio que ela escutou e ela ficou com mais raiva ainda. Depois disso, ela meio que ficou na dela por alguns dias. Mas isso não quer dizer que ela mudou em relação a gente. Porque um dia a gente estava na frente da sala tirando dúvida com o professor e a Amanda bem viu ela olhando pra gente, cochichando com a fulaninha e rindo. Ela revirava os olhos e ria alto, olhando pra gente. Só que ela fez isso na frente do professor, que logo viu e elas calaram a boca. Eu não sei se ela tava falando mal da gente ou se ela tava tipo, olhem pra mim como eu estou me divertindo sem vocês. Mas que aquilo foi de dar pena foi. E vocês reconhecem essas meninas que a Batata começou a andar junto? Pois é, eram as mesmas meninas que odiavam a Batata no começo da faculdade e disseram que nunca mais iriam fazer um trabalho com ela. E a Batata vivia dizendo que odiava elas. Sentiram na pele. pele. Eu tenho certeza de que ela só conseguiu entrar nesse grupo porque ela contou uma história muito triste se favorecendo na situação. Com certeza. Eles me humilharam. Me chamaram de horrorosa. Eu tentei apaziguar as coisas, eles riram da minha cara e me ignoraram. Eu não sei o que eu fiz pra eles me tratarem dessa maneira. Foi do nada. Do nada! Eu não fiz nada pra eles. Eu só ajudei e eles me trataram assim. A gente também acha que ela escolheu especificamente esse grupo, mesmo sabendo que todos a odiavam, porque uma dessas meninas trabalhava no Combo Studio e a Batata queria muito entrar lá. Então, do jeito que essa garota é, usaram elas. Nada que ela só se juntou a elas pra ter uma oportunidade de entrar naquele estúdio. E no começo ela vivia grudada com essa menina que trabalhava lá. Coincidência? Eu acho que não! Mas pasmem, no final da faculdade, eram as duas conversando na sala e a Batata sentada na cadeira com cara de bunda. E finalmente, esse foi o penúltimo vídeo sobre a Batata. Penúltimo, já estamos no último vídeo agora. Teremos o fechamento da saga da Narcisista. A musiquinha de FNAF. O fundo de Genshin hoje. Me explica aí por que tá tudo preto. Depois de tudo isso que eu contei pra vocês no último vídeo, a Batata enviou uma mensagem gigantesca pra gente no WhatsApp. Eu não vou ler ela pra vocês porque é algo pessoal, mas eu comentarei certos pontos que ela disse nessa carta aberta e que nos deixou um tanto que boquiabertos com a falta de noção dela. Logo de cara, quando ela mandou a carta, ela fala que sabe que a gente iria rir disso e tirar sarro. E que talvez... E no fim riram. Por favor, no fim riram. Ela também faria a mesma coisa se tivesse no nosso lugar. E nós ficamos tipo, criatura, você fazia exatamente isso que você falou com a gente. Só que o pior de tudo é que você fazia isso enquanto se dizia ser nossa amiga. Então não vem dar uma de pobre coitada e que nós malvados vamos rir de você. Essa carta não funciona comigo não.
Ela também disse que não E nem ia com dizer seu que grupo. tinha mudado, que isso seria hipocrisia da parte dela, sendo que ela vivia falando pra Amanda que ia mudar e ainda mandou uma mensagem falando que ela tinha mudado e que ela ia provar isso pra ela. Então, tem uma contradição aí. Ela também confessou que todos os trabalhos que ela deixou de entregar ou fazer foi por pura negligência e incapacidade dela. Sendo que na maior parte das vezes, e olha que isso se repetiu no grupo novo em que ela estava, ela mesma dizia que iria fazer os trabalhos e no final não dava conta. E ainda teve a pachorra de dizer que estava tudo bem ela não ter feito os trabalhos. Não tava tudo bem. Não tá, não. Eu sinceramente não sei o que passa na cabeça dela de que tudo que ela faz de errado tá tudo bem. E não é culpa dela. Sendo que ela prejudicava muito a gente. Tanto mentalmente quanto na faculdade em si. O fato de que muitas das vezes a gente teve que limpar a burrada dela, se explicar pro professor por conta dela e depois ela confessar que ela fez isso de propósito, deixou a gente com muita raiva. E tipo, o nosso grupo sempre estava ajudando uns aos outros. Todo mundo dando o máximo de si. E ela não fez a parte dela porque ela não era capaz? Complicado. Então por que, Batata, amor da minha vida? Por que você quis se responsabilizar pelo trabalho do grupo? Se você não era capaz de fazer isso. E ela ainda falou que ela deu o máximo de si. E que as não deu. trabalhos que ela fazia eram boas. E sim, elas eram boas. Depois da gente mandar ela fazer e refazer o trabalho 1 zilhão de vezes. Sim. Todo o trabalho que ela entregava sem ter sido analisado por nós antes da entrega, o professor queria comer o nosso fígado. Então, querida. Queria estraçalhar boas, vocês. mas não por sua causa. Uma das coisas que ela falou que literalmente me fez gritar quando eu li foi que ela coloca a culpa do conflito na gente também. Falando que nós fomos tóxicos uns com os outros. E, mano, não. A única tóxica que era ela. Era ela que arrumava confusão no nosso grupo. Era ela que queria excluir as pessoas. Era ela que queria manipular as situações e os trabalhos. Era ela que falava mal da gente pelas costas e depois nos chamava de amiga. Foi ela que, mesmo apontando todas as coisas de ruim que ela fez, decidiu continuar com esse comportamento doentio e perdeu a nossa amizade. As únicas vezes que eu fui babaca com ela foi no dia do pijama que eu decidi ignorar ela, o dia que eu fiz ela dar em cima de um garoto que eu sabia bom, ela que confessa. não tinha chance, e quando eu dei uma indireta nela de que talvez nós não fôssemos mais amigos no futuro. De resto, tudo que eu fiz foi chamar a atenção dela ou perder a paciência e dizer algo que todos estavam querendo dizer. E a Amanda, o Marcão e a Meguca nunca, e eu digo nunca, fizeram nada desse tipo com ela. Então não vem jogar a sua responsabilidade e malcratismo pra cima da gente. Porque a única tóxica aqui foi você. Isso também só prova que ela ainda não entendeu o problema da situação. Que é ela. Se nós fôssemos tóxicos uns com os outros, igual ela falou, a gente já teria deixado de ser amigos há muito tempo. Com certeza. Mas não. São 6 anos de amizade, 3 anos de amizade sem a Batata, e a gente continua mais amigos do que nunca. Jogamos RPG, vemos filmes e jogamos em cal. Nos encontramos sempre que dá por conta da correria da vida. Adoramos contar do nosso dia a dia e as nossas conquistas de pequenas a grandes. E nossa, exemplo de amizade, cara. Isso é incrível. E nos importamos uns com os outros. Então não, nós não fomos tóxicos uns com os outros. A única problemática aqui foi você. Se todos os grupos de amigos, seja na escola, no curso ou na faculdade, acabaram deixando ela de lado e ela nunca teve amigos igual ela mesma falava o tempo todo, quem é o denominador comum dessas situações? Pois é, Uma né? coisa que eu vou incluir aqui que não estava na carta, mas que quando eu estava escrevendo esse roteiro eu me lembrei. Quando ela estava tentando ganhar a confiança da Amanda e do Marcão de novo, ela falava muito que o fato dela agir daquela forma com a gente foi porque ela nunca teve amigos. E logo, ela não sabia como lidar com tudo isso. E cara, o fato de você não ter tido a experiência de ter amigos não te livra do fato de você ter sido uma pessoa horrível com a gente. Com isso certeza. não é questão de ter experiência, é questão de você ser uma boa pessoa e ter bom senso. É você saber que falar mal dos seus amigos é ruim. É você saber que manipular e jogar uns contra os outros é ruim. Isso é o básico péssimo da empatia. De você ter noção de que se você excluir alguém, ela vai se sentir triste. Isso é o básico do ser humano. Não é que ela nunca teve amigos porque ela não sabe se comportar por falta de experiência. E a realidade é que ela nunca teve amigos porque ela, na sua essência, não sabe se comportar igual um ser humano decente.
É, mano, só não. A separação foi dolorida pra ela, né? Porque pra gente foi um alívio. Quando a Amanda finalmente chutou a bunda dela, a gente soltou fogos no WhatsApp, celebrando o fato. Ai, que delícia, cara. Dela. A Amanda não teve mais dor de cabeça com as confusões que ela causava. A Meguca finalmente se sentiu parte do grupo. Eu parei de ser perseguida por cada espirro que eu dava. E o Marcão podia finalmente falar dos interesses dele, o quanto ele quisesse. Dungeons and Dragons, da hora! Então, não tem uma alma viva sofrendo pela perda da nossa amizade. A outra coisa Não que tem. literalmente me fez querer me jogar de uma janela fechada. Não se joguem, exatamente, pelo amor de Deus. Ela falou que ela ainda tinha respeito pela gente. Respeito? Onde? Onde você tinha respeito? Onde? Peraí. Eu vou gravar de novo, peraí. Foi quando ela falou que ela ainda tinha respeito pela gente. E nós ficamos tipo, respeito? Caceta, se isso é ter respeito, imagina não ter. Ela nunca, em momento algum, respeitou a gente. E ela provou isso em inúmeras ocasiões. E eu juro que quando eu li isso, eu dei um berro tão alto que o universo inteiro deve ter me escutado. Ela continuou insistindo de que não tivemos uma boa comunicação, que tudo isso que aconteceu foi acumulado e por isso a nossa amizade acabou. E, mano, e todas as vezes que a Amanda disse pra ela das brigas e das tretas que ela causava no grupo, que era pra ela parar, repensar no que ela fez, mudar de comportamento. Realmente eu não sei o que se passa na cabeça dessa menina, porque parece que a gente só chegou e largou ela do nada. Vocês são os monstros. O grupo da Brubs é que é o monstro aqui. Todo mundo concorda, né? Ah, pelo amor de Deus. Gente, tô sendo sarcástica. Pelo amor de Deus. Não tem explicação nenhuma. Quando, na verdade, tiveram inúmeros avisos e pedidos de mudança. Mas ela optou por ignorá-los. E pra finalizar com chave de ouro, ela ainda disse que tudo o que aconteceu ainda era muito confuso e que as memórias estavam... Qual é? Eu suspeito, na verdade, de que era máscara. E sempre que ela coloca um mau caratismo na cara dela, ela não tem mais controle sobre suas ações. E foi isso. Nós apenas ignoramos tudo. E no final ela tava certa. Nós realmente demos umas boas risadas de tudo isso. Que ela delícia. nunca mais veio falar com a gente. Graças a todas as entidades divinas desse mundo, a saga da batata finalmente chegou ao fim. E não se deixe enganar por essa carta. Ela não se sente culpada, ela não se arrepende de nada. E a prova tá na parte em que ela continua ignorando o fato dela ter feito coisas horríveis com a gente, botando a culpa na mente embaçada dela. Isso é história pra boi dormir. Ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Ela sabia muito ela bem sabia. Que falando mal de mim, mas ela não aceitava. Marcão poderia desfazer a nossa amizade. E assim, ela poderia finalmente isolar eles dois, só pra ela. Ela sabia muito bem que, gerando essa discórdia, ela podia desbalancear o grupo e assim manipular cada um de nós. Esse sempre foi o plano dela. Manipular cada um de nós. Ela nunca vai mudar, porque ela nunca vai entender que o problema é ela. Logo, esse tipo de pessoa não tem conserto. E a melhor coisa que você pode fazer é se distanciar pelo seu bem e pelo bem da sua saúde mental. Da saúde mental. Cara, ela sabia então o que ela fazia. Mas só que ela não sabia que o problema era ela, mas... Nossa, como que explica isso daí? Tipo, ela sabia o que ela tava fazendo, mas ela não entendia, tipo, ela se achava de sonsa. Ela era sonsa. Só pode. Pessoas assim não mudam. Lembra dos 9 tópicos de narcisismo que eu falei no primeiro vídeo? Sim. Tem uma sensação grandiosa da própria importância, é preocupado com fantasias de sucesso e limite. Mano, não me fala que tudo que ela falou das paradas lá de narcisismo vai bater tudo. Tudo vai bater. É sério? Peraí. Poder, brilho, beleza ou amor ideal, acredita ser especial e único, demanda admiração excessiva, expectativas irracionais de tratamento especialmente favorável, tira vantagem de outros para atingir os próprios fins, carece de empatia, é frequentemente invejoso em relação aos outros ou acredita que os outros o invejam e demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes. Se você viu todos os vídeos, e eu te garanto que nada foi exagerado, então você consegue ver que ela tica todos os quadrinhos do narcisismo. Nesse caso, ela tinha eu não acho todos. que você precisa ser um psicólogo ou psiquiatra pra ver algo que é tão gritante na sua cara. Apenas tomem cuidado com esse tipo de gente. E é assim
que eu termino a saga de 10 vídeos sobre como essa única pessoa fez dos nossos anos de faculdade um completo inferno. E foi assim que eu sobrevivi a uma narcisista. Olha, essa daí tá com a mente preparada pra qualquer coisa depois disso daí. Ela tá preparada pra qualquer coisa. O mundo pode acabar que ela vai estar suave, não vai se comparar pelo que ela passou com essa menina. Nossa, mas bacana, um vídeo muito legal. Você aprende muito com os vídeos dela. E caramba, mano, é muita coisa. Eles passaram por muita coisa mesmo.